Dê um sorriso para a pessoa do seu lado, fala o quanto que ela está bonita hoje. Se você não acreditar nisso, profetiza para ela. É claro que é verdade. Diga para a pessoa do seu lado, é claro que é verdade. Pergunte se ela é solteira. Se ela é solteira, diga para ela, eu sou a resposta às suas orações. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Estou feliz de estar aqui, eu me sinto muito em casa. Na verdade eu estou em casa aqui. Estava ali pensando, eu estou em casa. Eu chego aqui, eu me sinto na comunidade das nações. Tem poucos lugares que eu me sinto assim no Brasil. E vocês, na verdade, são a nossa igreja aqui em São José dos Campos. Eu me sinto assim quando eu venho aqui. Isso é verdade. Esse é um ambiente de ativação. Eu me sinto ativado como eu me sinto na nossa atmosfera lá em Brasília. É como se você fosse cheio de botões, ou na verdade você tem um texto químico, um DNA. Existem ativações que precisam acontecer dentro de você para que você venha expressar aquilo que foi escrito a seu respeito, que está dentro de você e que pode ou não acontecer. O livro que foi escrito sobre você antes de você nascer, antes de você existir, que você pode cumpri-lo, você pode fazer com que esse script divino venha se realizar ou não. E esse é um lugar onde você é ativado, onde o seu DNA é acordado. Como diz o ministério apostólico de Paulo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então empurra o irmão do seu lado e fala, tem coisa essa noite que vai acordar dentro de você. Ei, tem coisas dormindo dentro de você que vão acordar. Ei, o leão vai acordar de dentro de você e vai se manifestar hoje. Ei, habilidades, talentos, dons vão se manifestar, porque você ainda não descobriu quem você é. Você é um baú cheio de tesouros divinos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos delas de antemão, antes que nós viéssemos a existir. Antes de você nascer, Deus já preparou o seu enxoval, como um pai e uma mãe preparam um enxoval para o filho. Deus já preparou tudo o que você precisa antes de enviar você nesse mundo. Então fala para o seu irmão profeticamente, tudo que você precisa já existe. Diga para ele, já está à sua disposição e está prestes a acontecer. Eu estou com muita expectativa em 2017, muita. Mas não estou com expectativa somente em 2017, estou com expectativa em 2016 ainda. Nós vivemos no ano 2016, ano Domini, ano do domínio do nosso Senhor. Veja, na história, os anos eram contados a partir do ano do governo de um rei, de um soberano, de um imperador. Como diz a Bíblia, no segundo ano de Nabucodonosor, ou no terceiro ano de Dário, ou no quinto ano de Ciro. Os anos eram contados a partir do ano do governo do reinado de um rei. Só que no ano 27 do governo de Otaviano Augusto, nasceu um menino em Belém. E a partir daquele momento, todos os anos de todas as eras será contado pelo nascimento daquele rei. E nós estamos no ano 2016, entrando no ano 2017, ano Domini, ano do domínio do nosso Senhor. Acredite, Jesus é rei, a terra se dobrará, os reis se prostrarão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Celebre o seu rei, nosso Deus reina, glorifique seu nome, exalte a sua grandeza. Antes de ler o texto, fique com sua Bíblia aberta. Eu quero lhe dizer, 2017 é um ano muito interessante. Nós vamos fazer 100 anos da Revolução Bolchevique. Na Rússia, na União Soviética então.
Nós vamos fazer 100 anos da Declaração de Balfour e da conquista da terra prometida pelo general Allenby. Nós vamos fazer 70 anos da Declaração do Estado de Israel, no dia 29 de novembro de 1947, onde Oswaldo Aranha, um brasileiro, estava lá presidindo a sessão da ONU, onde foi declarado o nascimento do Estado judeu, um claro cumprimento de profecias da Bíblia. Nós vamos fazer, na verdade, o jubileu da conquista de Jerusalém pelo general Moshe Dayan. 50 anos, Jerusalém será pisada pelos gentios até se terminar o tempo dos gentios. Depois de 2000 anos, depois de Jerusalém ter sido saqueada, no ano 70, ter sido conquistada pelo general Tito, e depois de todos os judeus terem sido expulsos no ano 135, e a cidade ser tornada a Hélia Capitolina, há 50 anos atrás, ela passa para a mão dos judeus outra vez. Isso está fazendo 50 anos, é o jubileu. E nós estamos fazendo, o ano que vem, 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero colocou ali as suas 95 teses. Estamos fazendo 500 anos. E eu vou estar lá no dia 31 de outubro na Alemanha dizendo: Deus, faz outra vez. Quantos querem orar? Deus, faz outra vez. Então eu estou com muita expectativa em 2017. A palavra 7 é uma letra no hebraico que significa espada. Eu realmente acredito que 2017 é um ano de confronto de espadas, de blindagens, de armas, de ideologias. Mas quantos aqui nasceram para a briga? Quantos aqui nasceram para a guerra? Quantos aqui estão na ocupação? Eu realmente acredito que 2017 é um ano de ocupação. Você vai ocupar novos territórios. Ei, eu estou profetizando agora, eu entendo que você acredita em palavras proféticas. Você vai ocupar novos territórios. Você tem empresa e negócio, seus negócios vão ocupar novos horizontes. Você vai crescer a nível familiar, emocional, internamente. Você vai crescer na sua perspectiva familiar, na sua vida conjugal com seus filhos. Sua família vai crescer em 2017. Essa igreja vai explodir em 2017. Ei, me ajuda aí, você é crente? Ei, você está vivo, se manifesta aí essa noite. Olha o texto que eu vou ler, olha o texto, olha só que texto eu achei na Bíblia. Capítulo 3 de Josué diz, no verso número 4: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados entre vocês e a arca, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Eu quero que você olhe seriamente para o seu irmão e diga para ele: você está prestes a andar num caminho onde você nunca esteve antes. Diga para ele, diga para o outro lado, diga: você está prestes a viver o inédito, algo que nunca aconteceu antes. Eu realmente acredito que nós estamos num tempo de transição. O lugar que você está indo, você nunca esteve antes. Esse é um tempo de transição, um ano novo de pontos de inflexão. Ponto de inflexão é quando está tudo seguindo e de repente um ponto marca onde uma nova direção surge. Eu realmente acredito que o Brasil está vivendo pontos de inflexões importantes. E eu realmente acredito que a sua vida pessoal vai dar saltos. Suas crises vão virar plataformas para você alcançar o seu destino. Nós estamos vivendo uma transição e eu gosto disso. Josué estava vivendo uma transição e ele disse: ei, vocês estão prestes a entrar num lugar onde vocês nunca estiveram antes. Nós estamos numa transição para aquilo que eu chamo de fator 10. A Bíblia descreve Daniel, Sadraque,
Mesaque e Abidnego como 10 vezes mais brilhantes que os outros jovens que serviam na Babilônia. 10 vezes mais brilhantes do que qualquer universitário na sua faculdade. 10 vezes mais produtivo. 10 vezes mais positivo. João capítulo 10, verso 10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós estamos em um ponto de inflexão na história. Você se lembra dos servos, das pessoas que serviam no palácio de Salomão? A Bíblia diz que os reis, os príncipes, os magistrados, quando viram a excelência, os objetos, a comida, os utensílios, as roupas, eles ficaram extasiados, impressionados. Está chegando um momento na história da igreja que as pessoas vão vir lá de fora para vir o modelo, o padrão, porque a régua da igreja vai aumentar e vai estabelecer um padrão para os negócios, as grandes corporações. As pessoas virão aprender com os ministérios, com a igreja. Eu acho que você acredita nisso ou não. Nós estamos em um ponto de inflexão pessoal, particular. Nosso mundo era local e linear. Hoje ele se tornou global e exponencial. Antes, quase tudo o que acontecia numa distância de uma caminhada, de um dia. A mudança acontecia muito lentamente. As gerações passavam e a vida continuava sendo muito parecida. Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, usavam a mesma roupa e falavam o mesmo idioma. Era uma progressão linear. Entenda a diferença. Se eu dou 30 passos para cá, eu vou chegar a cerca de 30 metros depois, se eu der um passo de 1 metro a cada vez. Mas se eu dou 30 passos exponenciais, eu vou dar 1 passo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Vamos lá? 256, 512, 1024, 2048, 4096. Você que é matemático, me ajuda? Amigo, eu quero lhe dizer que se você der 30 passos exponenciais, você vai parar 1 bilhão de metros adiante de você, dando 26 voltas ao mundo. Eu quero profetizar sobre você que nesse próximo ano você vai começar a dar passos exponenciais para o seu futuro. Nos últimos 10 anos, as companhias como a Blockbuster, a Kodak, de bilhões de dólares, entraram em colapso da noite por dia, enquanto empresas novas de bilhões de dólares surgiram do nada. O YouTube foi comprado pela Google por 1,6 bilhões depois de 1 ano que foi criado. O site de compras Groupon vale 6 bilhões de dólares depois de 2 anos que foi criado. 2 anos. Nos próximos 15 anos, 75% das maiores empresas do mundo serão empresas que não existem hoje. Será que você vai ter uma ideia? Eu creio que um anjo vai te visitar essa noite. Eu creio que de repente você vai ter um insight. É que nem o Uber. Veja o que o sujeito inventou, um aplicativo. Vale 10 bilhões de dólares, uma ideia vale 10 bilhões de dólares. Será que Deus quer dar ideias de bilhões de dólares para alguém aqui essa noite? Eu acho que você não está empolgado, irmão. Eu acho que você não está animado. Olha, quando você recebe algo dentro de você começa a queimar. É a chama que te chama. 45% dessas empresas virão de mercados emergentes como o Brasil. 70% das grandes marcas vão ser substituídas por novas marcas. Diga para o seu irmão, passos exponenciais.
Eu gosto tanto disso. Amigo, o lugar para onde você está indo, você nunca esteve antes. Entenda isso. Por tal caminho nunca passastes antes. Um caminho que você não conhece, por um caminho não trilhado, experiências não vividas, veredas não conhecidas. Ao invés do maná, eles iriam agora ter leite e mel. Acabou o tempo do maná, aquele negócio que ir para o banco para cobrir o cheque 4 horas da tarde. Acabou o tempo do deserto, do limite, do suficiente. Deus é mais que o bastante, Deus é mais que o suficiente. Ao invés da água na rocha, Deus diz: eu vou vos introduzir numa terra de ribeiros de água e de riachos, uma terra em que vocês se alegrarão, uma nova fase com um novo nível de autoridade. Josué diz: sol pare. E a terra é que para, você sabe. Portanto, amigo, você que está numa transição, mude alguma coisa na sua aparência esses dias para mostrar que você está mudando de fase. Você está mudando de estação. Ei, empurra o irmão do seu lado e fala: você está mudando de estação. Eu gosto muito disso. Mude o corte do seu cabelo, por favor. Faça alguma coisa, mude a maneira de você vestir, porque senão você nunca vai casar. Dá uma arrumada aí nesse penteado. Convença a sua mente que é possível. Conte uma história para si mesmo. Você sabe por quê? Porque o seu cérebro, eu estou estudando esses dias sobre neurociência, o seu cérebro não faz diferenciação entre o que é real e imaginário. É por isso que você, às vezes, entra em depressão, porque você cria realidades. É por isso que Saul deu o próprio golpe de estado nele mesmo. É por isso que Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Começou a criar cenários. E o cérebro acredita naquilo que você conta para ele. Há pensamentos na sua cabeça que não são seus. Diga para o seu irmão: tem boi na linha. Jesus disse: se você conseguir dizer para aquele monte, ergue-te e lança-te ao mar, e você não duvidar no seu coração, assim se fará. Pinte um quadro, porque a sua identidade celestial está a ponto de se manifestar. Quem você é de verdade está pronto para acontecer. Não queira ser outra pessoa, porque o dia que você descobre quem você é, você jamais vai querer ser outra pessoa. Quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Deus está te levando a um lugar que você nunca esteve antes. Quantos pegam essa palavra aqui hoje? Você tem um comissionamento celestial que exige que você se alinhe com a sua identidade celestial. Quando você descobre coisas acerca de si, você entra na sua convergência. Essa é a nossa grande mensagem que nós temos pregado esse dia. Porque você não pode medir a sabedoria de um peixe voando, nem a sabedoria de uma águia nadando. No seu elemento você é imbatível. No lugar onde Deus te criou para produzir, você produz muito. Existe algo que você é muito acima da média. Há uma atração sobrenatural. E não é a lei da atração do universo, é Deus. Por favor. Chamada favor, que está em rota de colisão com o seu destino. Este ano eu posso dizer que o favor sobrou na minha vida. Deus me tratou muito mais do que eu mereço. Diga para o seu irmão do seu lado: o favor vai sobrar na tua vida, irmão. Porque eu sei que essas coisas não é sobre mim. Porque Deus abençoa pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas. É o fator Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser tu uma bênção. O que é ser uma bênção? É ser abençoado para ser um abençoador. Diga: eu sou uma bênção. É isso que Deus faz. Ele quer que a bênção que Ele me dá possa abençoar todos ao meu redor. Deus havia favorecido Salomão para que todo o povo fosse abençoado. A rainha de Sabá fica sem espírito, diz a Bíblia. E ela diz: porque Deus amou o seu povo, Deus o constituiu rei em Israel. Deus deu o seu favor para uma pessoa,
fazendo-o poderoso e próspero por conta do seu amor por aqueles que estão ao redor daquela pessoa. Deus ama muitas pessoas, quer abençoar muitas pessoas mediante você. As pessoas ao seu redor devem estar melhor porque você está na vida delas. Não, eu acho que você não entendeu. As pessoas que estão ao seu redor devem estar melhor porque você existe. Eu, por exemplo, eu conto essa história, por exemplo. Eu sempre quis ir para Israel, desde que eu voltei para a igreja, depois da minha adolescência. E eu não tinha como ir para Israel. Eu já levei mais de 50 pessoas para Israel que eu paguei, que eu ofertei. Não fique me olhando com essa cara de quem eu vou ofertar para você ir para Israel, porque eu não vou. Nós somos chamados para transmitir o favor de Deus às pessoas. Nós somos chamados para mostrar o favor de Deus às pessoas. O favor pode aumentar. A Bíblia diz, Ele dá maior graça. Diga, maior graça. Porquanto Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Quando as pessoas realmente, elas encontram o seu ponto de humildade, elas estão prontas para receber uma graça extrema, um favor radical. O favor de Deus faz com que outras pessoas passem a gostar de você. O favor de Deus faz com que as pessoas confiem em você, cooperem com você. Esse favor não é mágica de pensamento positivo, é uma força sobrenatural de Deus que lhe abençoa, que magnetiza você para ser um imã de oportunidades. A Bíblia diz, se atentamente me ouvirdes, virão atrás de vocês todas essas bênçãos, virão atrás, te acompanharão. Você se torna uma força magnética que atrai todas as possibilidades. Diga para o seu irmão então, o favor está chegando. Não, por favor, se você não está do lado de um profeta, muda de lugar, vai atrás de alguém que vai profetizar para você, diga para ele, o favor está vindo. Sabe, José, ele tinha um manto colorido, que representava o favor do pai para ele. Todos nós somos amados igualmente por Deus, mas nem todos temos a mesma medida de favor. Ele dá maior graça. A Bíblia diz que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. O uso apropriado daqueles talentos aumentou o que multiplicou, ou a negligência fez perder aquilo que tinha. Favor é o carinho de Deus por você, que libera uma influência através de você para que outras pessoas gostem, confiem e cooperem com você. No Antigo Testamento você vê a vida de Jó. No primeiro capítulo nós lemos sobre a bênção sobre a vida de Jó. Ele era o homem, o mais rico de todos os homens, o maior de todos os homens do Oriente. O efeito desse favor fez com que, ao abrir a boca, as pessoas degustavam as palavras de Jó como manteiga. Os mais velhos dos portões da cidade procuravam a sua sabedoria. Ele tinha um poder de persuasão, mas a força do favor atrai não só a Deus, atrai a Satanás. Quando Satanás ficou cheio de inveja, ele perturbou Jó. Mas, quando Jó saiu das suas crises, Deus lhe deu o dobro do que ele tinha. Ei, amigo, você vai sair dessa crise com, no mínimo, o dobro. No final do seu conflito, Deus te dará pelo menos o dobro do que você tinha. O favor faz solteiros se casarem. E faz as pessoas casadas serem desejáveis aos seus cônjuges. A testosterona e a progesterona aumentam. Os empregados recebem reconhecimento. Os empregadores ganham influência. Os empresários atraem contatos. Favor é um imã para a bênção e promoção de Deus. Favor sempre está ligado a um propósito. Deus lhe favorece para a sua atribuição. Se você, para a sua atribuição, é favorecido e você não usa isso, Deus transfere o favor para outra pessoa.
Esta é a história de Saul e Davi. O favor mudou de pessoa. Davi, apesar do seu pecado, manteve seu coração reto e permaneceu fiel à sua tarefa. O favor sempre serve a um chamado. O favor opera em sua vida para executar o que você foi chamado a fazer. E aí as coisas começam a dar certo. Diga para o seu irmão assim: aí as coisas começam a dar certo. Propósitos divinos abundam. As pessoas vêm a você e se juntam à sua causa. Charis, favor, descreve uma atração de Deus para você e a liberação de uma influência de você que inclina outras pessoas para apoiá-lo. Nós estamos em uma transição, em um ponto de inflexão. Então é tempo de lidar com as guerras do seu passado. Tem pessoas vivendo um loop, lutando as batalhas do passado, as mesmas guerras, as mesmas lutas, os mesmos conflitos. Eu vim aqui lhe anunciar que os inimigos do seu passado já estão vencidos e que você não tem que continuar a lutar com eles. Deus está encerrando batalhas históricas na sua vida, como diz Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Olhe para trás, olhe para os egípcios mais uma vez, porque os inimigos que você vê hoje, você nunca mais os verá outra vez. Nunca mais. Há inimigos que ficam no caminho, mas é preciso virar a página, lidar com as ofensas e com as amarguras. Você está entrando no ano novo, entre com atitude nova, mas não espere o ano novo. Faça algo agora. É preciso calar as maledicências, as críticas, queimar as pontes. Por quê? Porque inimizades são distrações que lhe mantém preso num loop, num tempo onde você não consegue progredir. Deus está te levando para um caminho onde você nunca esteve antes. Nesse novo caminho, Deus resgata tudo para caber dentro do seu propósito. Portanto, não deixe que a dor exista em branco. Use a dor. Resgate a dor. No momento em que você faz isso, você sai do papel de vítima para o papel de um guerreiro. Sua dor sempre serve a um propósito. Deus não desperdiça nenhuma dor, e isso te faz mais forte. Resgate as suas memórias, dê um novo significado para elas, conte uma nova história para o seu cérebro. Redima a sua história, abraça o seu destino, corra a corrida que você nasceu para vencer. Portanto, ressignifique cada experiência. Uma das grandes palavras desse ano para nós: ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido àquilo que me aconteceu. Ressignifique a perseguição que você sofre por causa do Evangelho. O espírito de miséria vai sempre se manifestar, se escandalizar quando ele vê a generosidade em curso. Então ressignifique a sua perseguição, porque Jesus disse: quando te perseguirem e disserem todo mal contra você, alegra-te, porque grande é a sua recompensa, porque assim fizeram com os profetas antes de você. Quando você é perseguido pelo Evangelho, você está no time de Isaías, de Paulo, de Pedro, de João. Daniel, a princípio, pensou que era um cativo na Babilônia, mas na visão de Deus, ele era um missionário que queria transformar a Babilônia inteira. Paulo ressignificou as suas algemas. Ele disse: eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. José foi vendido como um escravo, mas não sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus, com maiores recompensas. Amigo, o que você está vivendo agora faz parte de um plano maior, com maiores recompensas para a sua vida. Eu gosto de um texto que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor é dizer: Deus, onde é que o Senhor está nisso? É conseguir enxergar Deus no meio do drama,
da crise, da luta, da batalha. É preciso dar perspectiva e finalidade para os obstáculos que você enfrenta. Existe um efeito potencial por detrás dos seus problemas. Deus nos ajuda a crescer, nos dando desafios que estão além do nosso conjunto de habilidades. Ele está lhe esticando. A luta foi enviada para nos refinar e para nos transformar. Algumas pessoas na sua vida são um exercício para a manifestação do fruto do Espírito. Ressignifique isso. Existe agora mais favor vindo para os seus relacionamentos, mais graça. Ele dá mais graça, maior graça. E você começa a achar graça nas relações com as pessoas tensas. A Bíblia diz que uma vez que os caminhos do homem parecem retos ao Senhor, agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Diga para a pessoa do seu lado: alguns adversários vão se tornar em oportunidades. Ei, eu vim aqui para lhe dizer: o que é contra você vai ficar em seu favor. Pro lado de lá, eu acho que as pessoas aqui não estão acreditando. O que é contra você vai se tornar em seu favor. Aquilo que é hoje um dedo em rixa apontado contra você, vai ser uma mão que vai te amparar e te proteger. Então olhe para aquela pessoa diferentemente. Ela pode ser um presente de Deus em sua vida. Transforme as suas crises em oportunidades para crescer, porque Deus coopera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas incluem as suas decisões erradas do passado, os infelizes acontecimentos, os dramas e as crises de sua história, porque sua vida é uma bela tapeçaria. O Senhor está pegando tudo que o inimigo fez, lançou contra você, e tudo o que você fez contra você mesmo, e está agora tecendo uma bela tapeçaria. Mas que histórias você está contando para você? Nós somos muito criativos, nós pensamos muito. Uma conversa, um diálogo interno, tem muita informação acontecendo o tempo todo dentro de você. Você pensa cerca de 1.500 palavras por minuto, e 80% desse diálogo é inconsciente. Agora, uma pergunta: o que um amigo diz a outro amigo? Se alguém chega falando mal de um amigo para você, o que você diz a essa pessoa? O problema é que você não é seu verdadeiro amigo, porque o tempo todo você está se criticando e falando mal de você para você. O que você está dizendo a si mesmo? É a história que nós contamos a nós mesmos que nos bloqueia ou nos liberta para os maiores sonhos e realizações. Eu disse, seu cérebro não consegue separar o que é imaginário do que é real. Se você conta uma história para ele, ele acredita. E se você pensa em pensamentos ruins, em amargura, ressentimento, as suas sinapses, elas travam, seus caminhos neurais fecham. É a neuroplasticidade, seu cérebro não amplia, ele se engia, diminui. E você começa a ser intoxicado por reações químicas. Se você pensa pensamentos positivos, tudo o que é bom, agradável, que tem boa fama, que é virtude, que é louvor, o seu cérebro te recompensa com dopamina. Mas é a história que nós contamos a nós mesmos que nos liberta. Conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Mas eu conheço um fulano que era ninguém. Conheço alguém desde que ele era ninguém. Mas ninguém foi ninguém um dia. José não era um ninguém quando ele esteve preso ou na cisterna ou no mercado de escravos ou tentado pela mulher de Potifar. Ele não era um ninguém, só não era reconhecido como alguém que ele era de verdade. Ele já era Zefanete Paneah. Eu conheci a Chara quando ela tinha 2 centímetros dentro do útero da mãe dela. Hoje ela está ficando maior do que eu já com 10 anos. Não precisa ser grande para ficar maior do que eu. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, essa semana, dizer que pode-se fazer aborto com mulheres com gestação até 3 meses. Desculpe, nós não vamos aceitar isso.
José já era Zefanete Paneá, mas ele não foi reconhecido como tal, porque as pessoas falharam em reconhecer quem ele era. O teu destino não é o que você faz agora temporariamente, mas é quem você é. José, de sonhador, virou escravo, mas não interessa onde as pessoas te colocaram, e sim quem você é, porque havia um rei na cisterna, havia um rei na prisão, um rei na casa de Potifar. As pessoas não conseguem te identificar porque Deus, por vezes, te disfarça, para que o inimigo não te reconheça e coloque você sob uma pressão. Deus, ele tem muito senso de humor. Ele coloca Moisés dentro da casa de Faraó, e Faraó paga a educação de Moisés, alimenta Moisés, e é o homem que vai destruir o império. Deus tem agora um menino, ou alguém que ainda está nascendo, que vai mudar esse país. Acredite, existe um ponto de inflexão que Deus já planejou. Ei, nada está fora do controle. Ele continua sendo soberano. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, mas ri-se aquele que habita nos céus e zomba deles. Deus está fazendo piada, dizendo: é isso que vocês estão querendo? Pois muito bem, se prepare para aquilo que eu vou fazer em São José dos Campos. Se prepare para aquilo que eu vou fazer em Brasília. Se prepare para aquilo que eu vou fazer no Brasil. Você só não chegou ainda no lugar onde você tem que estar, porque você não está pronto para estar. Eu perguntei para Deus outro dia: Deus, por que eu não cheguei aqui onde eu estou quando eu tinha 25 anos? E Deus obviamente me diz: porque agora você custa levar o que eu te dei, imagina com 25 anos. Deus opera sempre com sementes, e sementes são processos. Portanto, não despreze os dias dos pequenos começos. Jesus não era um ninguém quando estava em Nazaré. As pessoas só não conseguiram identificá-lo. Quando estava na cruz ao lado de dois ladrões, somente um deles conseguiu ver quem ele era. É a lei do reconhecimento. Seus maiores dons ainda não foram reconhecidos. Algo está próximo a você e você não tem reconhecido. Jesus disse: tende olhos e não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Existe algo que você não está enxergando na sua vida hoje. Qualquer coisa que você não reconhece não é celebrada, e qualquer coisa que você não celebra, no final sai da sua vida. O que você não tem, Deus colocou em outra pessoa perto de você. É o princípio da alteralidade, é buscar nos outros o que me falta. A alteralidade é aquilo que falta em mim, Deus colocou em outra pessoa. Portanto, celebre as suas conexões, celebre os seus relacionamentos, reconheça os dons e o favor que existe em outras pessoas. As pessoas que eu admirei a minha vida inteira, hoje elas vêm sentar na minha mesa para comer comigo, porque aquilo que você respeita, você atrai, mas aquilo que você critica, você jamais pode ter. Você nunca vai ter a graça e o favor que o Carlito tem se você fala dele. Você nunca vai ter a prosperidade se você critica a prosperidade, porque você não pode ter aquilo que você critica. Quando você respeita o dom de alguém, aquilo se volta para abençoar você. Se você dá um copo de água para um profeta, você recebe o galardão do profeta. A honra deve ser a sua semeadura antes que se torne a sua colheita. Eliseu seguiu Elias 22 anos. Josué estava bem perto de Moisés o tempo todo. Há pessoas que querem ganhar discussões sempre, por causa do ego. Mas quando você ganha todas as discussões, você pode estar perdendo o coração de alguém.
Celebre seus relacionamentos, celebre as suas conexões. Foram conexões que levaram José até o palácio de Faraó. Quando ele fez um serviço gratuito na interpretação do sonho, primeiro ele cumpriu o sonho de alguém, para depois ter o seu sonho cumprido. Ei, existe um Faraó que precisa de um José para interpretar o sonho dele. Seu nome é José. Existe alguém que tem uma visão e não consegue dar sentido a ela, e vai encontrar-se com você, você tem uma audiência marcada em 2017 com essa pessoa. Há muitas pessoas boas em diagnósticos, mas realismo é uma forma socialmente aceitável de pessimismo. Quem grita que tem morte na panela não é profeta, profeta é quem tira a morte da panela. Falar que existem problemas, qualquer um pode diagnosticar que existem problemas. Resolver os problemas é outra coisa. Você envia alguém para fazer um diagnóstico e ele o faz, ele é bom. Você envia alguém que percebe o problema e vê a solução, ele é imprescindível. José foi a Faraó e deu a interpretação do sonho, o problema, e trouxe uma solução. Encontre um homem, meu senhor, que use esses 7 anos de prosperidade, recolha o trigo. Faraó disse: você é esse homem. Amigos, tem um ninguém andando por aí com algumas chaves que você precisa. O ninguém de José era um padeiro e um copeiro. Ele interpretou os sonhos dos outros e teve seu sonho cumprido. Faraó olhou para José e imediatamente o favor extremo aconteceu. Uma impressão inicial é definida em 30 segundos. As pessoas formam uma ideia de quem você é em apenas 30 segundos. Favor é como uma cobertura divina que faz você ter uma impressão forte. E o favor abre portas de acesso. Nas Escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, imediatamente o favor entra em ação. A Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel com o chefe dos eunucos. A Bíblia diz que quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Deus lhe deu graça. E Deus deu favor a José e sabedoria diante dos olhos de Faraó. Quando José seguiu seu caminho pelo processo de obediência, ele ativou o favor para o seu destino. O anjo do Senhor anunciou a Maria: tu és altamente favorecida pelo Senhor. Quando Deus lhe comissiona para algo, Deus te dá favor para cumprir esse algo. Maria precisava da graça para executar aquela missão. A Davi o Espírito disse: tu me guias como um favor, como um escudo. Quantos querem um favor como escudo aqui essa noite? O favor abre uma porta para um lugar onde as decisões são tomadas, onde a história é escrita. A atração sobrenatural pode trazer sobre você clientes potenciais e levá-lo a um fluxo de relacionamentos e conexões que se encaixam num plano detalhadamente desenhado. Então, compromissos divinos e coincidências estranhas acontecem. Existe uma guerra contínua espiritual em sua interação com as pessoas. E você precisa de pessoas para ajudar você a realizar seu chamado e seu propósito único. Por isso, decida nesse mês, não só no ano que vem, vetar as fofocas, maledicências, comentários negativos, que só servem para corromper o contexto da impressão que você quer transmitir. Mude as suas conversas. Se precisar, mude as suas amizades. Descubra as pessoas enviadas por Deus para você. Descubra as pessoas enviadas pelo diabo até você. Ouça o que elas dizem. Palavras têm o poder de curar ou de destruir. E a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos pelas próprias palavras da sua boca. Redefina as suas conexões. Quando Eliseu recebeu o chamado de Elias, ele imediatamente sacrificou as juntas de boi e se despediu dos seus pais e seguiu. Jesus deixou Nazaré para cumprir seu destino. Os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abrão. Ló não devia ter se separado de Abraão, porque quando você encontra um Abraão,
você não larga Abraão mais nunca. Quando você encontra um Carlito, você não larga o Carlito mais nunca. Mas o que Ló fez? Ló, ao invés de brigar com os seus pastores, brigou com Abraão. Mas isso foi tão bom para Abraão, porque o sobrinho foi embora, e depois que o sobrinho foi embora, é que veio o filho. Logo depois que Ló saiu da vida de Abraão, nasce Isaque. Amigos, às vezes nós temos que perder alguns sobrinhos. Eu digo lá na comunidade das nações, nós não queremos sobrinhos, só queremos filhos. Dê um abraço no seu irmão gostoso, fala assim: ô irmão, como eu te amo. Diga para a pessoa do seu lado: o lugar para onde você está indo. Diga para a pessoa do seu lado: o lugar para onde você está indo, você nunca esteve antes.